Ética, num sentido mais amplo, seria a reflexão sobre as coisas. E moral tem a ver mais com como se vive a relação, né, os costumes, os hábitos, e está mais diretamente ligada à questão do certo ou errado, a dualidade, o bem e o mal, né, como caminho de virtude. Há uma tendência delicada de olhar para a relação moral com a vida, trazendo uma separação entre o certo e o errado, o bem e o mal. E aí tem um risco, porque isso sistemicamente vai ser diferente numa casa, numa outra casa, numa família, numa outra família. Então, uma reflexão importante, talvez uma reflexão ética, dentro do olhar sistêmico, é sobre essa perspectiva. O que é certo o que é verdade num contexto, num grupo, num clã, pode ser o contrário no outro. Então, para aquele sistema, e isso vai nos remeter à ideia de pertencimento, para aquele sistema, o certo é determinado comportamento, atitude, que está diretamente ligada às normas de pertencimento desse sistema. E, fazendo um paralelo, a gente pode ter uma casa vizinha, uma família vizinha, que são outras normas de pertencimento, talvez contrárias àquela. Então, qual é o certo? Né? Mas esse é o pensamento mais ligado à ideia da moralidade. Para pertencer ao meu sistema, eu preciso seguir aquelas normas de certo e errado. E qualquer alteração gera um risco, e aí vem a moralidade nisso, gera um risco de perder o pertencimento, gera um risco da punição, porque isso vai gerar internamente a ligação com a culpa. Então, a culpa traz junto com ela o temor de perder o pertencimento e, ao mesmo tempo, o temor de não ser moral. Né? Então, a culpa e a moralidade. A culpa é talvez o alimento, a nutrição do pensamento moral. Né? A ética, ela não se envolveria com tudo isso. Não se envolveria com culpa, com punição, com a moralidade em si. Ela refletiria sobre isso. Né? Então, o pensamento, se a gente for pensar numa ideia de uma ética sistêmica, provavelmente a pessoa que acessa isso, ela tem uma chance, uma possibilidade de refletir sobre a própria razão de não seguir as normas daquele sistema. E seguindo por esse pensamento, quem sabe ela consegue dar passos caso ela discorde das normas sistêmicas do lugar onde ela vive, mora, pertence, sem o risco de perder a razão, sem abdicar da própria razão, porque fez uma reflexão ética sobre aquilo, que não significa julgar o próprio sistema por estar certo ou errado, porque não seria esse o propósito da ética, o julgamento entre o que é certo e errado, mas a reflexão. E é claro que a pessoa que acessa esse modo de olhar para o mundo, de interagir com as coisas, corre vários riscos, porque vivemos num sentido moralista,
E no sentido moralista temos essa, essa relação com a vida, né? De certo e errado, verdadeiro e falso, de medo de perder o pertencimento. O pensamento ético distancia, destaca disso, mas não libera a pessoa de toda essa possibilidade de sentir esse medo, essa culpa, mas favorece que essa pessoa tenha a chance de refletir e, quem sabe, sustentar a própria razão, sem julgar ninguém e sem o medo de ser excluído. Porque, na verdade, se formos pensar a partir desse pensamento, dessa reflexão ética, não há como haver a exclusão, todos pertencemos. Vem da ordem sistêmica que o próprio Hellinger propaga. É da lei, é da ordem o pertencimento. Então não há possibilidade da exclusão. Então, resumindo, quem se apropria de um pensamento ético sistemicamente perde esse medo.